Portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Amém? A paz do Senhor, gente. Hoje nós vamos ler Romanos 8 para a glória de Deus. Amém? Vamos lá? Olha só, está escrito assim em Romanos 8, ó. Portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Ó, que lindo! Você que pertence a Cristo Jesus, não há nenhuma condenação para você. Amém? Olha só. Portanto, o poder do Espírito, doador da vida, que eu recebo este poder por meio de Cristo Jesus. Olha aí. Livrou-me da lei do pecado e da morte. Tá vendo, gente? Que lindo! Olha o que ele está falando. Portanto, o poder do Espírito, tá vendo? Doador da vida. E eu recebo este poder por meio de quem? Por meio de quem que eu recebo? Por meio de Jesus Cristo. Olha ali, livrou-me da lei do pecado e da morte, tá vendo? Olha só, não estamos a salvo das garras do pecado, né? Só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus. Olha só, não estamos a salvos das garras do pecado só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los, tá vendo, gente? Quando a partir do momento que você conhece os mandamentos de Deus, olha só, olha o que ele fala, não estamos a salvos das garras do pecado só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los, mas Deus pôs em sua finita misericórdia, Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar, porque Deus é Pai, Ele é justo e faz do pecador justo, Ele nos ama. Então olha só, mas Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar. Ele enviou o seu próprio filho, olha só, em corpo humano como o nosso, a fim de destruir o controle do pecado. Olha aí, sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. Assim agora podemos obedecer às leis divinas se seguirmos o Espírito Santo e não mais obedecemos à velha natureza pecaminosa que está dentro de nós, né? Aqueles que se deixam controlar por sua natureza humana vivem tão somente para agradar a si próprio, tá vendo? Tem gente que só agrada a natureza humana, né? Vive só para eles, só para agradar a eles, né? Olha só, mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito Santo, né? Constatam que têm a sua mente controlada pelo Espírito de Deus. Você tem a sua mente controlada pelo Espírito Santo? Ah? Você tem? Olha só, seguir o Espírito Santo conduz à vida e à paz, gente. Olha só que lindo, né? A Bíblia é maravilhosa, ela nos ensina muita coisa, ela é um pai, uma mãe, né? Olha só, mas seguir a velha natureza leva a gente à morte, porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós é inimiga de Deus, né? Misericórdia. Ela nunca se submete à lei de Deus, aos mandamentos de Deus, ao que ele ensina, e nunca o fará. Olha isso. É por essa razão que aqueles que ainda estão sob o controle de sua própria natureza pecaminosa não podem agradar a Deus. Tá vendo? E a gente tem que agradar a Deus. A gente tem que agradar o Senhor. Mas quem anda na carne nunca vai agradar a Deus, né? Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Oh, glória! Saber disso é maravilhoso, é libertador. Olha só, vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Glória a Deus! Vocês são controlados pelo Espírito Santo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu fico tão feliz quando eu leio a palavra de Deus. Olha que verdade que liberta. Nós não somos mais controlados pela natureza humana, mas sim somos controlados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Aleluia. Se
De fato, o Espírito de Deus está morando em vocês. Por isso que eu falo nas minhas redes sociais. Veja a comunicação. O que você está falando? Veja o que você fala. Se as palavras são negativas, se as palavras são positivas, se você declara a palavra de Deus, se você confia em Deus, se você tem fé em Deus. Veja isso, tá? Porque aquilo que você fala, né, revela o Espírito que está em você, se é o Espírito Santo ou não, né? Então, olha só, continuando aqui. Se alguém não tiver o Espírito, e lembre-se de que se alguém não tiver o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. E a gente sabe identificar, né, como que se a pessoa é de Deus ou não. Mas se Cristo vive dentro de vocês, gente, olha só, se Cristo vive dentro de vocês, seus corpos estão mortos por causa do pecado. Você já morreu para ofensa. Quando a pessoa pecar contra você ou te ofender, você já morreu para isso. Né? Você não tem que guardar no seu coração. Eu tô triste, essa pessoa me ofendeu, veio e falou mal de mim. Eu fico de mal, eu não suporto essa pessoa. Não, você já morreu para isso, né? Olha só, mas se Cristo vive dentro de vocês, seus corpos estão mortos por causa do pecado. Olha só, nossa vida está escondida em Deus, né? Olha só, no entanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. Olha que lindo! E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em você, olha só, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos também fará com que os seus corpos mortais vivam de novo, por meio desse mesmo Espírito que mora em você. Gente, isso é muito forte, tá vendo? Olha só, e se o Espírito é aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em vocês, se você é a casa do Espírito Santo, a morada de Deus, tá vendo? Esse Espírito ressuscitou Jesus dentre os mortos. Se esse Espírito, né, habita em você, ele fará com que o seu corpo mortal viva de novo por meio desse mesmo Espírito que mora em vocês. Por isso você precisa do Espírito Santo para tudo. Até para ressurreição, você vai precisar desse Espírito para ele te ressuscitar. Agora, se a pessoa não estiver ele habitando nele, como que vai ressuscitar? Me fala. Não tem como. Então, olha só o que ele fala. Vamos lá, vamos seguir. Portanto, irmãos, vocês não têm com a velha natureza. Vocês não têm com a velha natureza pecaminosa qualquer obrigação de fazer com que ela lhes pede. Você não tem essa obrigação, né? Olha só, você não tem essa obrigação, pois se vocês continuarem a segui-la, estão perdidos e perecerão. Olha aí, mas se a destruírem, juntamente com as suas más obras, por meio do poder do Espírito, vocês viverão. Olha isso, que lindo! Né? Você tem que destruir a sua velha natureza pecaminosa, né? E as más obras, e assim vocês viverão. Olha aí, porque todos que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são dirigidos, né, pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não tem jeito, essa é a Bíblia, gente, olha só, é Bíblia. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne escravos, medrosos, olha aí, né? Não, você não recebeu. E servis, né? Mas receberam o Espírito que os adota como verdadeiros filhos, né? Como verdadeiros filhos de Deus, pelo qual chamamos Abba Pai. Olha aí que lindo. Então nós temos o Pai, Deus é o nosso Pai, né? Olha só, o próprio Espírito fala no íntimo de nossos corações. Ele fala no íntimo de nossos corações, dizendo-nos que somos realmente
filhos de Deus, né? Olha aí. E se somos os seus filhos, então somos o quê? Herdeiros, né? Herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas se vamos participar da sua glória, precisamos também participar dos seus sofrimentos. Se Jesus foi perseguido, nós seremos perseguidos, mas isso não é motivo de tristeza, é motivo de alegria, porque é grande a nossa recompensa, né? Então, olha só, vou repetir de novo aqui, mas se vamos participar da sua glória, precisamos também participar dos seus sofrimentos. É Bíblia, gente. Contudo, aquilo que sofremos agora é insignificante se compararmos com a glória que Ele nos dará mais tarde. É insignificante, é momentâneo, né? Toda a criação espera, gente. Essa frase me marca muito. Olha só. Toda a criação espera com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Toda a criação, a terra está gemendo para ver os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, né? Então está uma expectativa muito grande no universo para que os filhos de Deus se levantem nesse tempo, né? Olha aí que lindo. Pois toda a criação foi submetida à inutilidade. Olha isso, gente, verdade. Hoje a gente vê tanta coisa, né? É só vídeo ruim, é só TikTok, gente imitando aquelas vozes, né? Lá é uma coisa de louco, né? Inutilidade. E o tempo tá passando. Você sabia que existe um devorador de tempo, um espírito que ele devora seu tempo? Então, existe. Tanto é que depois você lê lá em Joel, lá, que quando Deus fala assim, eis que vou restituir os anos roubados pelo gafanhoto. Quer dizer, anos roubados foi porque o inimigo roubou seu tempo. Com o quê? Às vezes com distração, né? E você não viu. Às vezes com algumas coisas que você andou fazendo aí, passando tempo, né? Muito devagar para fazer as coisas, né? E esse TikTok, muitas redes sociais veio aí para poder fazer isso aí, né? Para ser inútil, e você não é, você tem Deus, você é filho de Deus. Então, ó, deixa o Espírito Santo, né, agir na sua vida e você vai ter uma vida linda, próspera e cheia de utilidades nesse mundo, porque você é sal, você é luz do mundo. Amém? Olha só, pois toda a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria vontade, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada da escravidão, da decadência, tá vendo, gente? Da corrupção em que se encontra e participe da gloriosa liberdade que os filhos de Deus desfrutam. Se você é filho de Deus, você tem uma liberdade, você desfruta de uma liberdade muito grande nesse mundo, né? Você sabe viver a vida, você tem tudo, você tem seu amigo, né? O Espírito Santo está ao seu redor. Vamos lá, olha só, sabemos que até mesmo a natureza, né, criada, geme até agora, como a mulher que está em trabalho de parto. E mesmo nós, os santos, né? Embora tenhamos o Espírito Santo em nós como uma amostra que nos permite conhecer o sabor da glória futura, também gememos interiormente para ser libertados da dor e do sofrimento. Olha aí, gente, tá vendo? Mesmo nós, os santos, olha só, embora tenhamos o Espírito Santo em nós como uma amostra que nos permite conhecer o sabor da glória futura. Olha o que ele fala, também gememos interiormente, olha aí, para ser libertados da dor e do sofrimento. Nós também esperamos ansiosamente aquele dia quando Deus nos dará plenos direitos,
né? Plenos direitos, nos adotando como seus filhos, inclusive a redenção, né? A redenção e a libertação dos nossos corpos, olha aí. Somos salvos por essa esperança. E esperar quer dizer esperar ansiosamente, né? Esperar ansiosamente conseguir algo que ainda não temos, né? Estamos esperando. Quem espera aquilo que está vendo, né? Olha só, entretanto, se precisamos continuar a esperar em Deus por algo que ainda não aconteceu, isso nos ensina a espera com paciência. Você tem que ter paciência, né? E desse mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. O Espírito Santo está nos assistindo em tudo. E nós temos ele como ajudador, porque ele conhece a mente de Cristo, ele conhece a mente de Deus, ele conhece a vontade de Deus, ele conhece a nossa vida, né? Então, olha só, desse mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Tem vezes que a gente não sabe como orar, né? Então, por isso que eu falo assim, Espírito Santo, ore por mim junto ao Pai. Ore por mim junto ao Pai. Hoje eu não estou conseguindo orar. Aí, de repente, eu já sinto um renovo e já começo a orar, né? Então, olha só, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar. O Espírito ora por nós com gemidos, né? Com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Não tem como, olha aí, né? Não podem ser expressos em palavras. E aquele que conhece, que sonda, né? Aquele que conhece, que sonda todos os corações, sabe a intenção do Espírito. Olha isso é forte, gente. Aquele que conhece, que sonda todos os corações, né? Sabe a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos em harmonia com a própria vontade divina. Tá vendo? Então, tudo que você pedir em conformidade com a vontade divina, seu pedido vai ser aceito. Tá vendo? E sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, né? Se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos, né? Desde o princípio de tudo, nós sabemos que tudo vai ser maravilhoso, gente, né? Se a gente estiver ajustado à vontade de Deus, aos planos de Deus, né? Ajustado aos seus planos. Desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos. Olha só, Deus já conhecia que você é escolhido de Deus, ó. Desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos e Ele também os predestinou, separou, né? Olha só, para que se tornassem semelhantes à imagem de seu Filho. Você reflete Jesus na sua vida? Você fala alguma coisa, as palavras de Jesus, por exemplo, a gente está numa maratona agora das palavras de Jesus. Você tem observado aquelas palavras de Jesus? Tem tomado posse daquelas palavras? Então, a gente tem que ser... O mundo tem que olhar para a gente e ver Jesus em nós, né? Ver a glória de Deus em nós, que é o amor de Deus, né, em nós. Então, olha só, para que você se torne semelhante à imagem de seu filho, de tal modo que seu filho seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, ele também chamou. Não somente chamou, como também justificou. Ele te justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que lindo, né? Que podemos dizer diante de coisas tão magníficas quanto estas? Se Deus está ao nosso lado, né? Ao nosso lado, olha só, quem é que pode estar contra nós? Quem é? Quem é? Né? Visto que ele não poupou nem o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Olha só, será que certamente não nos dará e de graça todas as coisas? Olha aí,
Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, tá? Olha só, quem nos condenará então? Foi Cristo quem morreu por mim e por você, né? E ressuscitou por nossa causa. Olha aí, e agora está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Olha que maravilha! Nós temos a intercessão, a ajuda do Espírito Santo e temos a ajuda do Papai Jesus. Eles intercedem por nós. Olha que lindo isso. Quem, então, pode nos separar do amor de Cristo? A tristeza, né? A pandemia por aí? Nada pode nos separar do amor de Cristo, né? Será os sofrimentos, a angústia, né? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, né? A pandemia, vírus, né? Ou a própria morte, como está escrito, mas o fato é que por sermos fiéis ao Senhor estamos sofrendo perigos de morte e a todo instante, somos como ovelhas destinadas ao matadouro, tá vendo? Olha só, mas apesar de tudo isso, temos uma vitória esmagadora. Tá vendo? Temos uma vitória esmagadora por meio daquele que nos amou. Estou convencido de que nada pode, né? Nada poderá nos separar do seu amor. Eu estou convencida, você está convencido agora de que nada vai te separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem principados, nem vírus, nem esfrieza, nem potestade, nem o presente, nem o futuro, e nem um lugar bem alto no céu ou nas profundezas do mar, nem qualquer outra coisa será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia por esse capítulo 8 de Romanos, gente. Olha só que maravilha, nada pode nos separar do amor de Deus. Tem muita gente que está falando aí, nós estamos no tempo da apostasia, esfrieza. Eu não vou esfriar, não. Eu quero orar, eu quero adorar, eu quero ler a palavra de Deus. E outra coisa, eu preciso do Espírito Santo, né? Você sabe por quê? A gente leu aqui, todos nós vamos precisar de ter o Espírito Santo habitando em nós. Por quê? Por causa da redenção, né? E se você não tiver o Espírito Santo? E aí, como é que fica? Eu prefiro ficar com a palavra, eu prefiro ficar com Deus e seguir aquilo que o Espírito Santo está me direcionando. E eu creio que hoje, a partir de hoje, você também vai ser mais íntimo do Espírito Santo. Você vai ter ele como seu ajudador, seu amigo, né? Você sabe que você pode contar com ele, com as orações dele e que ele é importante na sua vida todos os dias e até para a redenção depois. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. E se esse vídeo falou com você, se esse conteúdo agregou, né, a sua vida algo de valor, compartilha com mais gente. Outras pessoas precisam ouvir essa palavra e você vai ser o canal de Deus para levar esse vídeo adiante. Amém? Que Deus abençoe. Tchau, tchau.